Fala pessoal do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? Graça, amor, sabedoria, misericórdia e paz, em o nome de Deus o Pai, de seu Filho Jesus, para você, para toda a sua família e para toda a humanidade. Daniel Meirelles aqui para a gente ter a nossa reflexão do dia de hoje. E apenas fazendo mais uma vez o convite, toda quarta-feira nós nos reunimos na casa que fica ao lado do prédio da Igreja de Cristo, no Guanabara. Fica na rua Barros Monteiro, 401, no bairro Guanabara, em Campinas. A partir das 7h30 até as 8h30. Você está mais que convidado aí para fazer parte deste grupo de bate-papo bíblico e de comunhão a Deus. Nós também nos reunimos todo primeiro dia da semana, a partir das 9 da manhã, temos o culto de adoração a Deus. Você também está mais que convidado a participar dessa adoração ao Senhor. E como de costume, quarta passada, nós estudamos uma passagem bíblica e refletimos bastante sobre ela. Eu queria compartilhar com todos nós aqui na manhã de hoje. Fica no Evangelho de Jesus Cristo, no livro de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 44. Do versículo 44 ao versículo 46, que diz o seguinte: Jesus dizendo: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Que interessante. Nesse capítulo 13 aqui, nós vemos Jesus falando com bastante parábolas. Jesus gostava muito de falar em parábolas. Mas qual que é o intuito disso? O intuito é que a pessoa tinha que se dedicar no estudo do Senhor para que ele pudesse entender a parábola. Uma pessoa que não tivesse interesse em aprender e se aprofundar no Senhor, simplesmente ouviria a parábola, ela entraria por um lado e sairia por outro. Ela iria ouvir a palavra, mas não iria entender a mensagem. A parábola era como se fosse uma fala em códigos, que a pessoa tem que se aprofundar para conseguir obter toda a sabedoria que a parábola tem para oferecer. Algumas parábolas, Jesus mesmo explicava. Os próprios discípulos iam aos pés de Jesus para perguntar sobre a parábola, o que ele queria dizer quando falou aquela parábola. E essas duas parábolas aqui que a gente leu, são duas parábolas que Jesus não explicou. Que nós devemos, com o nosso conhecimento, com o conhecimento que Deus nos abençoou na palavra de Deus, através do Espírito Santo que mora no coração do cristão, através disso, entender o que a parábola quis dizer, para que consigamos colocar em prática nas nossas vidas. E aqui no versículo 44 diz: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Aqui Jesus colocou um exemplo cotidiano, mas de um exemplo de um ímpio. Por quê? Porque o que um ser humano honesto faria? Ele olharia o campo, veria que tem um tesouro no campo, comunicaria à pessoa que é dona do campo que havia um tesouro lá e negociaria o terreno pelo preço justo. É isso que nós deveríamos fazer, sendo pessoas íntegras. Mas Jesus, ele utilizou um exemplo de um ímpio, pois o ímpio tem muito mais astúcia do que o cristão. O ímpio tem muito mais sabedoria, é muito mais experimentado no mal
do que o cristão nas coisas boas. O ímpio, quando vê uma oportunidade, ele não pensa duas vezes. Ele vende tudo para comprar aquilo que ele quer. Ele fica atento a uma oportunidade. E quando a encontra, dificilmente a perde. E aqui Jesus, ele quis mostrar que o ímpio ele tem muito mais vantagem do que o cristão. O cristão não tem essa astúcia. Mas, referente ao reino de Deus, ele fez esse comparativo para que o cristão pudesse ter essa astúcia, essa mesma astúcia do ímpio, de vender tudo, de deixar, de se negar a si mesmo, para poder alcançar a salvação através de Cristo. Por que eu e você, sendo cristãos, nós não fazemos isso? Nós temos dificuldade de negarmos a nós mesmos. Temos dificuldade de largar aquele pecado que sempre nos assola. Temos a dificuldade em orar ao Senhor, em ler a palavra de Deus todos os dias, em meditar, colocar em prática os ensinamentos de Deus. Por que eu e você temos tanta dificuldade, cristão? Fala para mim. Jesus colocou um exemplo de um ímpio, que o ímpio na sua estultícia, na sua malícia, ele consegue as coisas de uma forma natural. Ele olhou uma coisa que valia mais, vendeu tudo, largou tudo que tinha para trás para alcançar aquilo que ele queria. Nós sabemos que o reino de Deus ele vale muito mais do que qualquer coisa nesse mundo. E muitas vezes eu e você, nós não conseguimos nos desvencilhar das coisas do mundo para a gente poder obter cada vez mais uma intimidade com Deus. Isso é um alerta para nós. É um alerta para mim e para você. Pois aqui Deus colocou um exemplo de um ímpio, para mostrar que o ímpio na sua malícia, ele tem muito mais astúcia que nós que estamos no reino para fazer as coisas de Deus, no caso. Ele para fazer as coisas más e nós para tentarmos fazer as coisas de Deus. Que triste, né? Jesus utilizando o exemplo de um ímpio para mostrar que ele para as coisas dele, ele é bom. Nós para as coisas de Deus, nós somos ruins. Então, que a gente possa ter esse alerta nas nossas vidas. No versículo 45 e 46 diz que o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. Geralmente um negociante, ele tem expertise na negociação. Vamos lembrar que os judeus eram exímios negociantes. Então, Jesus, quando estava falando aquela parábola, os judeus estavam entendendo muito bem o que era. Eles, por sendo exímios comerciantes, tanto que se a gente vê vários e vários judeus bem-sucedidos no mundo todo. Por quê? Porque eles são exímios comerciantes. E um judeu dificilmente vai perder um negócio bom. Dificilmente. Você dificilmente vai conseguir dobrar um judeu. Então, quando ele viu uma oportunidade, de uma pérola de enorme valor. Ele vendeu tudo para conseguir aquela pérola, que valia muito mais do que as coisas que ele deixou para trás. Por que eu e você, cristão, sabendo que o reino de Deus é muito mais valioso que todo o tesouro da nossa vida, é mais valioso que todo esse universo, por que eu e você, a gente tem tanta dificuldade de se desvencilhar do velho homem? É um alerta para nós, para a gente criar vergonha na nossa cara e passar a fazer as coisas de Deus. Você, ímpio, se arrependa e faça da mesma forma como esses negociantes fizeram. Largue tudo que você tem e se aproxime de Cristo, porque Cristo é o amor e a sabedoria de Deus, é o poder de Deus para a sua e para a minha vida. E quando nós nos aproximamos de Deus e nós temos a certeza da salvação, isso vale mais do que qualquer tesouro nessa terra. Vamos fazer isso junto? Em comunhão, um ajudando o outro? Os cristãos precisam de vocês.
arrependidos, para fazer parte da igreja verdadeira do Senhor, que é a igreja de Cristo. Nós precisamos de vocês, para um fortalecer o outro e para a gente alcançar o maior dos tesouros, que é a salvação da alma. O cristão, ele consegue ser a pessoa mais gananciosa que tem. E vou explicar por quê. Porque a gente só se aproximou de Deus, num primeiro momento, com medo da morte, com medo de ir para o inferno. Nós nos aproximamos de Jesus simplesmente pelo medo da morte. Simplesmente por ganância. Porque quem se aproxima de Deus consegue a salvação através de Cristo. Para todos, isso está disponível para todos. Que a ganância é maior que essa? Que a gente pode, até mesmo, se tiver a oportunidade, morrer pela causa de Cristo para conseguir, no final, a salvação? Como nós somos gananciosos, os cristãos. Porém, depois que nós começamos a entender o verdadeiro propósito de Deus, começamos a entender o que Jesus Cristo fez por você e por mim, o amor a Deus começa a florar. O amor é algo que a gente tem que ter o relacionamento para o amor acontecer. Ele não acontece de um dia para a noite. Não é como a paixão, que você olha e se apaixona. O amor, ele é diferente. Então, quando nós buscamos ter um relacionamento íntimo com Deus, esse sentimento de ganância e de medo que os primeiros cristãos se aproximam de Deus para tentar obter a salvação, esse sentimento ele passa. E a gente entende aquilo que Jesus fez por você e por mim. E o amor começa a florar, o amor começa a florescer. E nós começamos a amar ao Senhor em espírito e em verdade. E é esse amor que Deus requer de você e de mim. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com a sua vida. Vamos nos desvencilhar de todas as coisas deste mundo e vamos nos aproximar de Cristo com um coração sincero, para que o medo da morte possa se afastar de nós e para que a gente consiga realizar no nosso coração um sentimento amoroso e verdadeiro para com Deus. E que a gente consiga, no final, receber a coroa da vida. Deus abençoe muito a sua vida. Estamos juntos aí. Valeu!